Fala meu amigo, minha amiga, estou de volta para mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, eu sou o Matheus Chaves e esse aqui é o seu podcast de Fantasy Futebol no Brasil, podcast do Fantasy BR. Estamos voltando para mais uma semana muito legal. Vamos começar o nosso bate-papo sobre ligas Redraft. Graças a Deus, passou um pouquinho essa bomba de liga Dynasty aí, né? Que a gente fica na loucura de Dynasty durante maio, junho e julho. E chegou agosto, é só ligas Redraft. Logicamente, se você ainda tem liga Dynasty para fazer draft, você precisa muito ouvir os últimos episódios do nosso podcast aqui do Fantasy BR. Vai dar uma conferida aí na sua plataforma que tem rankings de quarterback, rankings de running back, rankings de wide receiver, rankings de tight end, com explicações de jogadores, falando muito sobre cada uma das posições. Tá bem maneirinho, dá uma conferida, dá uma moral lá pra gente que você vai curtir. Antes de a gente começar a falar do nosso bate-papo de hoje, né, sobre ligas de draft, eu vou pedir pra você, se você ainda não está inscrito no nosso podcast, se inscreve aí na plataforma que você estiver, siga o podcast do Fantasy BR para você não perder nenhum episódio. Tá, galera? Então vamos lá, a gente vai falar sobre rookies para ligas de draft, isso mesmo. Vamos falar dos rookies, vamos falar dos principais rookies para ligas de draft, os caras que a gente acha, que eu particularmente acho que já chegam com pompa de estrelas, caras que chegam já para fazer impacto, para fazer barulho no Fantasy Futebol, e outros caras que ainda podem surpreender, caras que podem mandar bem e estão meio ali escondidos, outros jogadores que eu acho que não podem mandar muito bem. Vamos ver um pouquinho dos rookies, vamos falar no geral assim dos rookies de cada posição. Eu não vou fazer um ranking aqui sobre esses jogadores, mas vamos falar um pouquinho sobre quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends rookies e o que eles podem apresentar na NFL em 2021, tá? Lembrando que o nosso papo aqui é para redraft, então estamos considerando apenas 2021 e não em Liga Dynasty, como a gente considera geralmente 3, 5 anos aí, um período maior entre os jogadores. Vamos lá. Começando, vamos falar sobre os QBs, tá? Os quarterbacks que geralmente não é uma posição muito confiável, não é uma posição muito segura da gente apostar entre os rookies, né? Tanto quarterbacks como tight ends. Vamos falar primeiro dos quarterbacks, tá? Nos últimos 11 anos, tá? Vou te fazer uma pesquisa que foi feita pelo Michael Flory, que é um analista de Fantasy Football. Nos últimos 11 anos, os quarterbacks top 12 no Fantasy Football, né? Nos últimos 10 anos, os quarterbacks que são top 12, que é considerado QB1, né? A gente tem como base, geralmente, no Fantasy Football, para fazer análise, uma liga com 12 times, que é o mais padrão aí dos jogos da liga de Fantasy, uma liga com 12. Então, sempre que eu falar QB1, tal jogador vai ser running back 1, engloba o número de 12 jogadores ali que o jogador vai estar agrupado. Então, nos últimos 10 anos, de Fantasy Football, os QBs top 12, tá? Na verdade, o QB, para ser top 12, ele precisa ter na média, pelo menos, mais ou menos aí, 262 pontos no Fantasy Football. Ou seja, um QB para ter ali uma pontuação boa de um quarterback confiável, um quarterback para ser titular no seu time no Fantasy, tem que ter uma pontuação de cerca de 262 pontos no Fantasy, considerando a pontuação padrão aí de liga de Fantasy Football. E isso é um número muito difícil para os rookies, tá? Desde 2011, apenas 8 rookies conseguiram esse número, entre eles aí caras como Ken Newton, como Andrew Luck, como Russell Wilson, o Dak Prescott, o Justin Herbert ano passado foi um desses caras. Então, assim, é difícil. Todos esses jogadores, todos esses 8 que chegaram a ser top 12, todos, exceto um, que foi o Justin Herbert, todos os outros 7 jogaram todos os jogos da sua equipe. Ou seja, não tiveram problemas de lesão, não ficaram de fora, não começaram no banco, não começou a temporada ali brigando por titularidade, não. Eles jogaram todas as partidas das suas equipes, com exceção do Justin Herbert. Então, assim, um QB rookie tá chegando na liga para ser top 12, para ser um cara de impacto no fantasy, ele vai ter que ser titular. Primeiro você tem que ser isso em mente, ele vai ter que ser um cara para chegar para ser titular desde o dia 1. Não é uma situação muito fácil, tá? Esses QBs 1, na média desses 10 anos, eles tiveram uma média de 3.800 jardas de passe, cerca de 23 touchdowns e 11 interceptações. E, além disso, uma média de 442 jardas corridas e 6 touchdowns correndo por partida, tá? Todos eles correram para pelo menos 200 jardas
E seis desses 8 correram para pelo menos 250 jardas no Fantasy Football. Então, assim, além do cara ter que jogar todos os jogos, ele tem que ser um cara minimamente com potencial para correr, tá? Não precisa ser um Lamar Jackson da vida, mas tem que ser um cara preparado ali para correr. E falando, logicamente, de QB Hulk, o nosso primeiro caso que vem à mente é o Trevor Lawrence, QB que chega aí pro Jacksonville Jaguars, o grande talento dessa... Talvez, junto com o Kyle Pitts, né, o grande talento pro Fantasy Football dessa classe de jogadores rookies. E o Trevor Lawrence já tem um ponto importante para ele, que ele vai chegar já sendo titular. Ele vai chegar no Jacksonville Jaguars, a gente sabe que ele vai ser o titular, que ele é o cara que vai estar desde a semana 1 sendo o principal jogador da equipe, sendo o cara que vai ali comandar o ataque. Tem alguns poréns na equipe dos Jaguars, temos, logicamente, primeiro deles a linha ofensiva é uma das mais fortes. O time não tem lá grandes recebedores, assim, tem um grupo sólido de recebedor, tá? Tem o DJ Shark, tem o Laviska Shenault, que é um rookie que a gente espera um bom crescimento nessa próxima temporada. E tem o Marvin Jones também, né? Que é um veterano que chegou aí, que pode dar uma solidez a esse grupo de recebedores. Não tem nenhum grande talento, eles pegaram o Tim Tebow pra você ver como tá a situação complicada de talento lá no Jaguars. Mas o Trevor Lawrence chega já com essa principal expectativa de ser o grande QB rookie pro Fantasy Football. Não só por esses fatores, mas logicamente pelo talento que ele tem, que é o cara que a gente espera que seja a próxima grande superestrela da liga. O Trevor Lawrence hoje está ranqueado para ser um QB2, tá? Ele não entra no meu top 12 pro Fantasy Football. Ele é um QB2 ali médio, um cara para brigar ali com caras como Big Ben, com Matt Ryan, como Kirk Cousins, caras ali para ficar no seu banco numa liga padrão de 12 times. Seguindo pro próximo, vamos falar do Justin Fields, que é do Chicago Bears. Na verdade, eu vou citar os dois, né? O Justin Fields e o Zach Wilson. Os dois jogadores ali estão num nível muito parelho. Por quê? Porque os dois caras, esses dois jogadores, né, no caso, são caras que chegam com uma boa expectativa na liga, tá? Eu acho o Justin Fields um jogador que tem mais potencial pro Fantasy Football. Vai jogar num ataque que tem mais talento, porque o Chicago Bears, além de ter um jogo corrido ok, ele com o David Montgomery, tem o Allen Robinson, que é um diferencial você chegar na liga já tendo um dos melhores wide receivers. O Zach Wilson vai chegar num Jets que tá se reformulando todo. Pra você ver, vai ser um QB rookie, que é ele. Vai ser o running back rookie número 1, que é o Michael Carter, que a gente vai falar dele. Vai ter um wide receiver, né, novo na equipe, que é o Corey Davis, que tá vindo da Free Agency. O outro wide receiver que a gente aposta muito é um rookie, que é o Elijah Moore. A gente vai falar também sobre ele mais pra frente. Então, assim, é um ataque que está sendo reformulado. É um ataque que a gente não sabe no que pode dar. Logicamente no Chicago também, porque o Justin Fields vai chegar em cima da hora. Mas eu sempre me pergunto, por que então que os dois estão no mesmo patamar para você? Justamente pelo fato do Zach Wilson chegar sendo o titular do New York Jets. Eles firmaram um acordo, né? Tava esse imbróglio aí de acordo entre Jets e Zach Wilson. Firmou um acordo, tudo certo. Zach Wilson, titular do New York Jets. E o Justin Fields, a gente não sabe se vai ser o titular ainda, porque o Andy Dalton vai estar brigando pela titularidade ali no início. E o Matt Nagy até já tem falado que o Andy Dalton é o QB titular do time no início da temporada. Outro QB pra gente citar, pra gente fechar os QBs, né, na verdade, outros dois no caso, né, que é o Trey Lance e o Mac Jones. Dois QBs que chegam. O Trey Lance, no caso, é pra mim um cara que tem um potencial gigantesco numa liga Dynasty, numa liga Redraft não vai ter muito potencial, justamente pelo fato de chegar na liga sendo reserva, né? Ele não é aquele reserva clássico que você sabe que ele vem pra ser banco. Não, o Trey Lance é aquele cara que você sabe que vem, vai sentar, vai ser banco um tempo, mas vai virar titular uma hora ou outra. Ele vai virar titular. O Jimmy Garoppolo não vem jogando bem no 49ers, problemas de lesão, não vem sido um cara muito consistente. Então, assim, a gente sabe que o Jimmy Garoppolo tem um prazo de validade ali, a não ser que ele comece a jogar absurdos, o que ele nunca jogou. Se isso não acontecer, né, se acontecer o provável, que ele tem um nível mediano, a tendência é o Trey Lance entrar, talvez, provavelmente até nessa temporada mesmo, a subir a titularidade, mas é um caso ainda que a gente não tem como prever quantos jogos o Trey Lance vai jogar, tá? Ele não é um cara muito draftável pro Fantasy Football, o Trey Lance, porque ele é um cara
que a gente sabe que vai ser banco, então cara de free agent, diferentemente do Zach Wilson e do Justin Fields, podem ser reservas. Ele pode ser cara para você deixar no seu banco, primeiro porque o Zach Wilson é titular, e segundo que o Justin Fields está num ataque que é muito provável que o Justin Fields possa ser um titular. Não que ele possa ser titular, não. É muito bem possível, tá, que ele ganhe essa vaga do Andy Dalton. Apesar do Matt Nagy estar falando aí do Andy Dalton ser o QB1 da equipe, essa briga no training camp entre eles, a tendência é de ser bem acirrada, e é possível do Justin Fields ganhar essa briga, mas a gente não tem ainda uma certeza, a gente não sabe ainda se de fato vai acontecer, diferentemente do Trey Lance, que tudo indica que ele já vai ser o reserva da equipe nesse início. O Mac Jones a gente já citou aqui no mesmo embalo do Trey Lance, é o mesmo caso, basicamente é um cara que chega para ser reserva do Ken Newton, chega para brigar por titularidade sim com o Ken Newton, mas eu não acredito que ele venha para começar como titular. O Ken Newton deve ser o QB titular do New England. O New England não vem tendo um ataque muito promissor, não tem um ataque muito bom, trouxe boas peças, trouxe sim, mas ainda não tem um wide receiver. O Nelson Aguilar é o receiver 1 do time, tem Jacoby Myers, não tem um ataque muito forte, então não se espera muita coisa do Mac Jones pro Fantasy Football nessa temporada, beleza? Vamos continuar, vamos falar um pouquinho agora dos running backs. A gente tem alguns jogadores aqui que a gente pode citar, né, pro Fantasy Football, que são importantes, tá? Vou trazer pra você também aquele número que eu trouxe dos QBs, falando sobre QBs que terminam no top 12, que eu falei ainda há pouco, para trazer esse número referente aos running backs, tá? Os running backs nos últimos 10 anos, que terminaram no top 12, eles precisam ter mais ou menos ali, tipo, o running back número 12 precisa ter uma média de cerca de 215 pontos na temporada, é um número alto. Eu não vejo nenhum running back dessa temporada chegando nesse top 12, mas tem um cara que pode chegar perto, que é o Najee Harris. Né? O Najee Harris é o principal running back dessa classe, caiu no melhor fit, que é o Pittsburgh Steelers. Não que o Pittsburgh Steelers dê a ele uma linha ofensiva muito confiável, o fato que não vai dar, porque o time mudou completamente a sua linha ofensiva, né, nessa temporada. O time acabou mudando muita coisa, mas o Najee Harris é um cara muito completo, é um cara que consegue jardas correndo, consegue jardas recebendo, então ele vai ter oportunidade. Isso que é importante para o Najee Harris. Ele vai ter muita oportunidade. Eu acho que ele vai ser um cara para possivelmente passar de 300 oportunidades na temporada e ser um cara para brigar ali para ser um top 12. Eu não acho que ele entre no top 12, mas acho que ele vai ficar ali bem próximo. Por isso que o Najee Harris hoje é um running back 2 alto no Fantasy Football para 2021. Segundo running back pra gente citar hoje aqui é o Travis Etienne, outro cara 3 down back, cara importante, cara que consegue produzir jardas correndo e recebendo. O problema do Travis Etienne, logicamente, é ter chegado no Jacksonville Jaguars, que já tem o James Robinson, né? O James Robinson é o running back 1 do time dos Jaguars, vai continuar sendo o running back 1, com o Travis Etienne complementando ali no backfield. Pelo menos eu acredito que assim seja em 2021. Por esse motivo, eu coloco o Travis Etienne como um running back 3 alto ali, tá? Um cara para você ter no seu banco como reserva imediato, possivelmente ele como um flex, talvez até como um running back 2, dependendo da situação, porque ele é um cara de muito talento e que pode mandar muito bem no fantasy, mesmo não tendo muitas oportunidades. Caso que a gente acaba vendo um pouquinho ali com o Kareem Hunt no Cleveland Browns, né? Que mesmo com o Nick Chubb sendo um cara de mais volume, o Kareem Hunt acaba produzindo bem pro fantasy, por ser um cara de muito talento e que consegue aproveitar bem as oportunidades. É o que eu espero do Travis Etienne, mesmo com nesse time do Jacksonville Jaguars jogando com o James Robinson, beleza? Vamos para mais um running back agora, Michael Carter dos Jets. Esse aqui pode ser uma surpresa para você, para a maioria das pessoas, porque a maioria da galera tem colocado o Michael Carter atrás de outros running backs, né? No caso, o Trey Sermon e o Javonte Williams. Mas eu aposto no Michael Carter, eu acho que ele vai ser o running back 1 desse Jets. Desde o dia 1 do training camp já está treinando como running back 1 do time na equipe principal do New York Jets. Ele não é, logicamente, o cara mais, talvez, talentoso, ou o cara mais que mais produz no fantasy football aí dessa classe. Ele não é talvez o melhor corredor, mas ele é um cara que a tendência é ser o principal jogador de um backfield. Então isso é muito importante.
O Najee Harris, ele vai ser o principal running back dos Steelers. E além disso, a gente sabe que ele pode produzir muito, né? A gente sabe que ele é um cara que produz muito. Ele é um cara que vai estar no ataque que pode ser um ataque explosivo que dê oportunidades para ele. O Michael Carter é um cara que vai ser running back 1 desse time do Jets. Vai ser o cara que vai ter mais oportunidades. Talvez não tenha tantas, na verdade talvez não vai ter tantas oportunidades como o Najee Harris, por exemplo. Não vai estar num ataque que não deve ser tão bom quanto o dos Steelers, não que o ataque dos Steelers seja muita coisa, mas o ataque do Jets está sendo reformulado, está sendo refeito, como a gente falou ali quando a gente citou o Zach Wilson. Então, o Michael Carter, pra mim, é um running back 1 desse time e um cara que pode ter um bom impacto no fantasy nessa próxima temporada. Continuando, cara, vamos falar de mais um running back, no caso o terceiro running back dessa classe, que seria o Trey Sermon. Tá? Pra mim, o Trey Sermon é um cara interessante porque eu postei isso no Twitter, né, quando ele, antes do draft, que ele seria um grande boom ou bust pra mim dessa classe, entre os running backs. E eu acho que isso de fato vai acontecer, pode acontecer, porque ele é um cara que é bem completo no jogo dele, um cara que recebe passes, que corre bem. E no 49ers eu acho que ele tem um teto interessante para essa temporada, porque o 49ers é um time que corre muito com a bola, o Jeff Wilson tá machucado, o Mostert é um cara que já tá nos seus 30 anos ali, é um cara que também sofre com lesões, então ele tem um teto para possivelmente virar o running back um desse time do 49ers, um ataque do Kyle Shanahan, com bons jovens jogadores ali, então é um jogador que pode vir a ser um running back 1 de um time que corre bastante com a bola e tem um ataquezinho interessante, né? Um ataque que pode ser um bom ataque, proporcionar oportunidades para ele. Por isso, o Trey Sermon tá na frente do Javonte Williams, que é o meu próximo running back dessa lista, o Javonte Williams do Denver Broncos. O Javonte Williams, para mim, o problema dele, na verdade, é o Melvin Gordon, logicamente. O Melvin Gordon vai limitar muito a atuação do Javonte Williams para 2021. O Melvin Gordon já é aquele cara experiente, aquele cara que já conhece o playbook, já tá lá na equipe. Muitos reports dizendo que o Javonte Williams já começa 2021 como running back 1 da equipe. Isso pode acontecer sim, eu não acredito que ele será running back 1 que vai ter uma grande carga de toques a mais do que o Melvin Gordon. Eu acredito num backfield muito dividido durante toda essa temporada, e um ataque do Denver que a gente não sabe muito bem quem vai ser o QB, tem esse problema, logicamente. Então eu fico com o pé atrás com o Javonte Williams, mas logicamente é um cara ali com o Trey Sermon em posições parecidas, que os dois podem explodir no fantasy se de fato virarem running back 1 dos seus times, tá? O Javonte Williams eu acho que tem até uma condição um pouco mais real de se tornar running back 1, mas eu aposto um pouco mais no Trey Sermon, porque o Trey Sermon é um cara que pode ser um 3-down back, coisa que o Javonte Williams eu acho que não vai ser, que ele é basicamente running back de primeira e segunda descida, não é muito um cara pass catcher, então isso pode limitar um pouco o jogo dele no fantasy football. Já o Trey Sermon pode ser um 3-down back, jogando no ataque com o Kyle Shanahan, como eu falei, eu acho que isso pode funcionar muito bem. Esses são os principais running backs que a gente tem para falar para 2021 no fantasy football. Tem uns caras pra gente ficar de olho, como o Ramondre Stevenson do New England Patriots, é um cara que pode vir a surpreender em 2021 ainda, que é um cara estilo LeGarrette Blount, que já fez uma temporada absurda nos Patriots, ele tem um estilão muito parecido, mas de resto não tem nenhum outro grande running back aí que a gente olhe e aspire alguma coisa pro fantasy em 2021. Antes de a gente partir pros wide receivers, fica de olho nesse anúncio e eu já volto. Continuando agora com os wide receivers, o principal wide receiver dessa classe, o Ja'Marr Chase, não tem nem muito o que falar, né? Um talento nato absurdo. Chegou no Cincinnati, que tem um lado muito bom, que ele já jogou com o Joe Burrow no college, então já tem uma química ali de college entre eles dois, não vai ser algo que vai precisar ser formado, então isso é muito importante. Logicamente que vai ter uma disputa de target ali nesse início com Tyler Boyd e T. Higgins, tá? Mas eu acho que o Ja'Marr Chase chega para 2021 sendo talvez... Eu acho que ele e o T. Higgins vão brigar pela posição de wide receiver 1 desse Cincinnati Bengals. Acho que os dois vão ficar muito próximos ali, mas eu acho que o Ja'Marr Chase já em 2021 pode ser um cara importante pro fantasy. Pode ser ali um wide receiver número 2 ou talvez um wide receiver para flex ali já em 2021. Segundo wide receiver é o Devonta Smith, outro talento daqueles que a gente viu que tem tudo para brilhar. O único problema dele que a gente sabe é a questão física.
Inclusive o Devonta Smith tá com um problema no joelho, se eu não me engano, então ele tá sendo listado de semana a semana, deve ficar de 2 a 3 semanas fora dos training camps. Isso pode pesar um pouquinho aí na adaptação dele ao playbook, aos jogadores. Logicamente que ele já tem uma química também com o Jalen Hurts, que já se conhecem, mas isso pode limitar um pouco a atuação dele. O lado bom do Devonta Smith é que ele chega no Philadelphia que não tem wide receiver nenhum, já que o Jalen Reagor ainda não fez nada, então o Devonta Smith já chega com banca de wide receiver 1, né? Desde a semana 1, ele já chega sendo o wide receiver 1 do time, possivelmente o cara para ter mais target nessa equipe do Philadelphia, e um cara com o talento dele, tendo bastante target, acho que vai depender só do quarterback conseguir botar essas bolas em condições boas para ele poder recepcionar e fazer as jogadas, porque ele é um baita de um playmaker, tá? Terceiro wide receiver para 2021 no Fantasy Football, impacto imediato, é o Jalen Waddle, do Miami Dolphins. O Jalen Waddle chega para dar ali complemento ao corpo de recebedores do Miami Dolphins, que ano passado sofreu muito com lesão, sem o Devontae Parker, sem o Preston Williams. Era um grupo fraquíssimo, um dos piores da liga sem esses dois jogadores. E 2021 é um grupo mais forte, né, com a volta do Devontae Parker, a volta do Preston Williams, chegada do Jalen Waddle e chegada do Will Fuller, né? Então agora é um grupo de 4 wide receivers interessantes. Vamos ver como é que o Tua vai trabalhar isso, nessa distribuição de targets. Ainda tem o Mike Gesicki, que é um talento que vem crescendo nos últimos 2 anos na liga. Então assim, eu acho que o Jalen Waddle vai virar o wide receiver 1 desse time no Fantasy Football ao longo da temporada. Eu acho que não começa como wide receiver 1 pro Fantasy, mas eu acho que vai se tornando wide receiver 1 pro Fantasy, porque é o cara de mais talento e é um cara que vai depender muito do Tua para esticar campo, né? Porque o Jalen Waddle é um cara forte em downfield, né? Em bolas em profundidade, então o Tua tem um problema nesse jogo dele, mas a chegada do Jalen Waddle e do Will Fuller podem ajudar o Tua a aprimorar essa questão de bolas em profundidade. Muito que aconteceu com o Stephon Diggs chegando no Buffalo Bills e ajudou muito o trabalho do Josh Allen. Beleza? Vamos lá para o nosso quarto wide receiver, mais um wide receiver interessante para 2021, Elijah Moore, do New York Jets. Mais um jogador do New York Jets. Já falamos do Zach Wilson, já falamos do Michael Carter e agora do Elijah Moore. Mais um cara do New York Jets, desse ataque aí rejuvenescido do New York Jets, que a gente acha que pode dar liga já em 2021. Não sei se vai dar liga para ser um baita de um ataque, não, mas ser um ataque minimamente competente, né? Coisa que o Jets não vinha tendo há um bom tempo. A tendência é esse cara se tornar o principal slot do time, né? Ele se tornar o principal recebedor ali de bolas no meio de campo. Passe, ele é um cara que corre bastante, que consegue boas jogadas produzindo ali com as pernas. O Jameson Crowder está numa situação do time bem intrigante, a gente não sabe se ele vai ficar, se ele vai ser trocado, a gente não sabe como ele vai ser usado nesse ataque. Então assim, eu acho que o Elijah Moore é um cara que tem tudo para mandar bem. A gente viu nesses mini camps, rookie camp, que o pessoal foi muito empolgado com ele, que ele estava jogando muito bem. Então olho no Elijah Moore, que a tendência é ele ser um nome interessante para fantasy. Apenas um reserva, logicamente, não vai ser um cara para ser titular ou para ser um flex no seu time, mas quem sabe ali um reserva ali de final de draft, de meio para final de draft, pode valer a pena para deixar esse cara ali para ser um sleeper durante a temporada. Próximo wide receiver da nossa lista é o Rashad Bateman, do Baltimore Ravens, que a gente postou até alguns vídeos dele, né, lá no Fantasy BR no Instagram, algumas jogadas bem maneiras e bem explosivas dele. Chega para ser um grande alvo aí pro Lamar Jackson, o Baltimore Ravens, que foi o time que menos lançou, um dos times que menos lançaram a bola no ano passado. Sofre com esse problema de wide receivers. O Marquise Brown ainda não evoluiu, o Lamar Jackson não evoluiu muito na questão de passar a bola, fica lançando a bola, basicamente é só Mark Andrews naquele ataque e corridas. Então o Rashad Bateman chega para ser aquele alvo para aquelas bolas disputadas, para aquelas bolas mais de meio de campo ali, que o Lamar Jackson não tem um wide receiver para confiar nessas situações, já que o Marquise Brown é um cara apenas para passes mais em profundidade, ficando apenas ali com o Mark Andrews como um tight end ali para jogadas de meio de campo. Então o Rashad Bateman vai chegar numa função bem definida, que não tem ninguém, tá? Eles trouxeram o Sammy Watkins e trouxeram também o Tylan Wallace e outro rookies. Então assim, é uma competição um pouco maior sim,
mas eu acho que o Berman tem um role, vai ter uma função bem definida nessa equipe, e eu acredito que ele já chegue para ser o wide receiver 1 desse time em 2021. Não quer dizer muita coisa ele ser o wide receiver 1 do Baltimore, de fato, porque no Baltimore a gente não tem visto, há muito tempo que a gente não vê um wide receiver do Baltimore produzindo bem pro Fantasy Football. Eu não acho que o Berman vai produzir bem pro Fantasy esse ano, a ponto de ser um cara importante. Acho que ele vai ser apenas um cara ali para fundo de draft, vai ser um cara para você apenas ter no seu banco e escalar talvez situações de lesões, de bye e necessidades, ou esperar ele explodir uma semana ou outra para tentar vender, fazer uma troca. Tá? Não espero muita coisa ou uma consistência dele com esse ataque do Baltimore Ravens que não inspira confiança, mas não inspira muita produção no jogo aéreo, né? Visto que é um time que corre muito com a bola e o Lamar Jackson é um cara muito confiável lançando. Beleza? Vamos agora para mais alguns wide receivers, que é mais para final de draft. Muitos que aqui, na maioria daqui, na verdade, vai até ser não draftado, né? Você wide receiver até não draftado de uma liga padrão. O primeiro é o Amon-Ra Brown, que chega para ser wide receiver 1 do Detroit Lions. Tá numa situação boa de oportunidade, né? Vai brigar ali com o Tyrell Williams, caras que não tem muita projeção no fantasy, né? Breshad Perriman, wide receivers que não são muito não são wide receivers muito grandiosos, né? Não são wide receivers muito consolidados na liga. Então a tendência é ele brigar para ser até um wide receiver 1 em 2021, mas o Detroit é um ataque que está se reformulando, o Jared Goff não é lá um dos grandes QBs. Então por isso o Amon-Ra Brown não fica lá numa posição tão alta no nosso board. Outro é o Terrace Marshall, no Carolina Panthers, chega para substituir o Curtis Samuel que saiu, tá? O Terrace Marshall aquele big slotzão, sabe? Que estilo um Michael Thomas. Então chega para substituir mais ou menos o Curtis Samuel, que foi para o Washington, mas é aquilo, né? No Carolina tem Christian McCaffrey, tem Robbie Anderson, tem DJ Moore. Então ele vai chegar para brigar para ser a quarta opção de passe naquele ataque. Então é muita gente para dividir a bola. Não sei se o Sam Darnold vai conseguir fazer o Terrace Marshall produzir já nessa primeira temporada. Mais um wide receiver é o Kadarius Toney, do New York Giants, que chega também no backfield cheio, tá? Que tem agora Kenny Golladay, que tem Sterling Shepard, que tem Darius Slayton, que tem Saquon Barkley, que tem Evan Ingram. Então é muita gente nesse ataque do New York Giants. E o Daniel Jones ainda não é um cara muito confiável. Eu acho que o Daniel Jones vai mandar bem essa temporada por ter um ataque ali robusto, né, de opções. Basta todo mundo ficar saudável e eu acho que ele pode produzir bem. Mas são 4, 5 jogadores importantes para dividir a bola e eu acho muito difícil o Kadarius Toney se destacar nesse meio em 2021. E para fechar, os wide receivers, o Amari Rodgers do Green Bay Packers, que infelizmente sofre com a chegada do Randall Cobb, logicamente vai ser o slot principal do time. Randall Cobb, o cara que o Aaron Rodgers queria trazer. O Amari Rodgers vai jogar logicamente, é um rookie que chega para ter impacto no time do Green Bay, mas eu acho que não para 2021, tá? Fuentes de volta, Mark Valdes-Scantling, o Green Bay Packers, Allen Lazard, Randall Cobb, fora da Davante Adams e Robert Tonyan, o Aaron Jones. Então assim, é um ataque que tem muita gente. Ia ser difícil do Amari Rodgers em 2021 conseguir alguma coisa. E só para deixar um cara aí no seu radar de olho, para você ficar de olho nele, é o Nico Collins do Houston Texans. Esse cara vai depender muito de uma coisa, né? Que é o Deshaun Watson. Se o Deshaun Watson de fato ficar no Houston Texans, se o Deshaun Watson não for suspenso pela liga, o Nico Collins tem tudo para ser o wide receiver 2 do Houston Texans, só atrás do Brandon Cooks. E ser o wide receiver 2 do Deshaun Watson, né, que é um dos melhores QBs da liga, um dos melhores QBs do Fantasy, pode dar muito certo, tá? Ele pode vir a produzir números muito bons. Então, olho no Nico Collins. Não tô falando que é um cara pra você draftar, a menos que você jogue numa liga grande com 16, 20 times, mas fica de olho nele que ele talvez possa mandar bem nessa temporada, beleza? Vamos fechar com os tight ends agora, falando logicamente do cara que é o Kyle Pitts, que chega não somente como o grande tight end dessa classe e possivelmente o grande talento dessa classe, mas ele chega como um dos grandes tight ends pro Fantasy 2021. Hoje o Kyle Pitts está ranqueado no meu board como tight end 5, só abaixo de Kelce,
Waller, Kittle e Kyle Pitts e Mark Andrews, perdão. Na quinta posição entra o Kyle Pitts. É alto. Por ser um rookie, por ser um tight end rookie. Nos últimos 10 anos, 11 anos, apenas um tight end rookie produziu números de top 10, que foi o Evan Ingram. Então, assim, é difícil um tight end produzir números grandiosos, tá? Tight end a produzir números de top 12, de top 10, é muito difícil, é muito raro, a gente não vê com frequência, pelo contrário, é muito difícil. Mas o Kyle Pitts chega assim, sendo uma exceção, sendo aquele cara que a gente confia que vai chegar já para botar a banca, sabe? E a carteira do Julio Jones foi ótima para ele. Por quê? Tem o Calvin Ridley naquele ataque que vai ser o centro das atenções de defesa, vai ser o wide receiver 1, o cara com mais target, o cara que o Matt Ryan vai olhar mais, e as defesas vão mandar marcações duplas, vão ficar se preocupando. Isso pode abrir um certo espaço para o Kyle Pitts, que é um tight end, mas é um tight end que se alinha em todos os lugares do campo. Não é um tight end que fica limitado a jogar ali no meio do campo, na faixa central, rotas curtas. Não, o Kyle Pitts joga em qualquer posição, joga em qualquer lado, consegue fazer recepções em downfield, consegue fazer recepções em red zone, em situações de marcação dupla. Ele consegue fazer recepções de marcação dupla muito bem. A gente viu muito isso no college, né? Em bolas disputadas ali com recebedores, ele consegue se virar e fazer recepções usando o corpo, usando a força atlética que ele tem. É um talento fora do normal, o Kyle Pitts. Então, a tendência é esse cara vir já abalar estruturas aí, tipo, dentre os tight ends no fantasy football. Então, o olho no Kyle Pitts, que já é um tight end top 5 para 2021, a expectativa é essa, beleza? E o outro tight end que a gente tem como citar aqui, né, que tirando o Kyle Pitts, que é um nome absurdo, o outro cara é o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers, que vem sendo muito bem falado nos camps do Pittsburgh Steelers, que possivelmente até possa ser o tight end 1 da equipe. Eu particularmente acho que o Eric Ebron ainda vai ser o tight end 1 dos Steelers em 2021, mas com uma divisão de snaps aí com o Hulk, que pode ser interessante. A questão aqui que eu não aposto muito nele, né? O Pat Freiermuth pra mim hoje é apenas um tight end de reserva, um cara que possivelmente não vai ser nem draftado não vai ser draftado nos drafts de fantasy, vai ser um cara apenas pro free agent. É que os Steelers têm Chase Claypool, tem Juju, tem Deontay Johnson, chegou Najee Harris, então assim, é muita gente importante que vai demandar toques na bola, além do Eric Ebron, logicamente. Então eu acho que não vai sobrar muito target tipo o Pat Freiermuth nessa primeira temporada dele no Pittsburgh Steelers, beleza? Bom, galera, fechado mais um podcast do Fantasy BR, agora com os rookies de impacto pro Fantasy Football. Espero que você tenha curtido esse podcast, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí na plataforma que você estiver ouvindo, deixa o seu feedback, manda pra gente no Twitter, no Instagram, fala o que você achou, que isso é muito importante pra gente, e compartilha com seus amigos, compartilha com a galera, que quanto mais pessoas verem isso, melhor pra gente, mais incentiva o nosso trabalho e mais dá ânimo pra gente continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, beleza? Agradeço pela sua companhia. Queria pedir mais uma vez só pra você ficar ligado nas nossas redes sociais, que estamos chegando perto da temporada regular da NFL, graças a Deus, e a gente tem muita coisa boa para postar aí para vocês. Temos ligas novas no Fantasy BR, temos conteúdos diários no Instagram, no Twitter, muita coisa boa está por vir aí nessas próximas semanas, valeu? Grande abraço e até a próxima.